Se existe um jogo que marcou a infância de todos os brasileiros, esse jogo com certeza é GTA San Andreas. Diferente de jogos como o R4, que tinha alguns betinha que não tinha coragem de jogar na época, ou o God of War, que alguns não gostavam, o GTA San Andreas era o jogo que literalmente todo mundo jogou. Quem nunca chegou da escola todo sujo e catarrento, ligou o Play 2 na TV de tubo, colocava o CD e rezava pra funcionar, até ouvir essa linda melodia. Aí você fazia um pão com Nescau e passava horas sendo o maior terrorista que aquele jogo já viu. Ou, se você era o irmão mais novo, ficava só assistindo seu irmão jogar. Ou pior, ele fingia que era você que estava jogando, quando na verdade seu controle nem estava conectado. Eu passava horas na Lan House só para poder baixar todos os códigos do jogo. Gastava meus suados R$3 para ficar 3 horas lá, anotando no caderno todo o código que eu achava nos sites. Às vezes era tudo a mesma coisa, mas eu anotava mesmo assim. Esse jogo marcou minha infância de uma forma bizarra. Pra quem não sabe, eu fui jogar os jogos atuais só ano retrasado, que foi quando eu tive um computador. Até lá, meus amigos, eu só tive o Play 2 na minha vida. Pra vocês terem uma noção, eu joguei GTA V só umas 6 vezes até agora. É bem triste. O GTA San Andreas tinha uma parada que nenhum outro jogo conseguia copiar na época: a vibe. Quando você saía de Los Santos e pegava a estrada, o jogo virava outra coisa. Não era mais sobre missão ou gangue, era sobre aquele sentimento de liberdade e, ao mesmo tempo, uma solidão muito estranha. Quem nunca pegou uma moto ou um caminhão só para ficar dando volta no mapa sem sentido nenhum? O céu de San Andreas tinha uma personalidade própria. Aquele pôr do sol alaranjado que, do nada, virava um roxo quando você entrava no deserto ou passava por Bonnie Country. Era estranho, porque ao mesmo tempo que era relaxante, dava um certo vazio por dentro. Uma sensação de que o mundo era gigante demais. E você era só um carinha de regata perdido no meio do nada. E não tem como não falar do rádio. Well, I love a rainy night, I love a rainy night, I love to hear the thunder, watch the lightning when it lights up the sky. You know it makes me feel good. Well, I love a rainy night, such a beautiful sight. I love to feel rain on my face, taste the rain on my lips. In the moonlight, showers wash all my cares away. I wake up to a sunny day, 'cause I love a rainy night. Yeah, I love a rainy night. Era um negócio absurdo como a trilha sonora moldava o seu humor. Se você colocasse uma musiquinha no carro e visse a poeira subindo na estrada, tudo parecia fazer sentido. No Brasil, uma geração inteira aprendeu a gostar daquele rock clássico ou aquele rap dos anos 90 sem entender nada do que os caras estavam falando, mas sentindo que aquela era a música perfeita para atravessar o estado. O barulho do motor, o vento batendo e os faróis dos carros passando no sentido contrário criavam uma espécie de transe. A névoa que o PS2 usava para esconder o horizonte acabava ajudando, porque dava a impressão de que aquela estrada nunca ia acabar, que sempre tinha algo novo depois daquela neblina. Era um momento em que você não era mais uma criança no quarto, era um cara viajando, cruzando um deserto infinito sobre um céu roxo que parecia de outro planeta. Eu tô com medo, meu irmão. Tô com medo, não é pouco não, é muito medo. O terror e o desconforto também estavam nesse jogo. Existiam lugares no GTA San Andreas muito enigmáticos e assustadores na época. A névoa dificultava a visão, as árvores tinham formatos estranhos e o som da floresta também era perturbador. Sei lá, cara, era uma sensação de que você estava sendo vigiado por algo que não devia estar no código daquele jogo. Foi aí que surgiu as lendas do Pé Grande e do Leatherface. Na época tinha várias comunidades no Orkut de pessoas que afirmavam que viam essas criaturas na floresta.
Seja o pé grande em meia chuva ou o barulho do cara da motosserra em Panopticon, a Rockstar induzia isso. Eles colocavam aquelas cabanas com serras elétricas e manchas de sangue espalhados pelo mapa. Agora, imagine isso naquela época, era bizarro. Tinha também os famosos carros fantasmas. Eles ficavam descendo as ruas sem ninguém dirigindo e todo batido. Hoje a gente sabe, né, que era um bug no jogo. Mas na época, ver um carro caindo do nada no meio da mata já era motivo para uma criança de 10 anos começar a chorar. O deserto de noite era até pior que a floresta. Perto daquela área 69, que foi inspirado na área 51, o silêncio era tão desconfortável que qualquer luzinha no céu já fazia a gente achar que ia ser abduzido. Tinha umas lendas de alienígena que todo mundo acreditava. Aí a gente encontrava um saco com corpos num buraco no meio do nada. Aquilo era só para confirmar as ideias. Quando o sol se põe no jogo, era um medo psicológico. O gráfico do PS2 deixava tudo meio embaçado, meio fantasmagórico. E quando você tava sozinho, sem nenhum NPC por perto, parecia que o jogo tinha virado um Resident Evil do nada. Você sentia que se o CJ morresse ali, ele ia simplesmente sumir do mundo. E ninguém nunca ia achar o corpo. Eu ficava em choque e começava a acelerar o carro só pra chegar logo em alguma cidade iluminada e não ficar com medo. Lembrando que se você quer aprender a fazer vídeos como esse, assim como eu, viver do YouTube, te convido a entrar no meu treinamento. Eu te garanto que você não vai encontrar um treinamento igual por esse valor. E esse valor será apenas para as primeiras pessoas. Link na descrição. Hoje o mapa do GTA parece minúsculo comparado aos jogos de hoje. Mas na época parecia gigante por causa das estradas curvas e cheia de obstáculos. A Rockstar meio que fez isso de propósito para que você não conseguisse atravessar o mapa todo muito fácil. Esse jogo foi muito inovador. Para você ter uma ideia, o vilão do Tempene foi dublado pelo Samuel Jackson. Também foi o primeiro jogo desse nível onde o que você comia mudava o corpo do personagem. Então você tinha que deixar o CJ se matar na academia toda hora. Eu deixava ele parecendo que tinha tomado um monte de bomba. Aqui nós constrói fibra, rapaz! E quem não lembra do multiplayer nesse jogo? Eu achei até estranho que muita gente não lembra dele. Eu jogava direto com meu irmão. Tinha que ficar perto porque tinha um limite de distância um do outro. E tinha essa função de se beijar pra recuperar a vida que era muito nada a ver. Ele quer me pegar, ele quer fazer a parada dele, é um viado, meu irmão, esse cara é um viado! A gente passava horas criando gangue, tentando ter o máximo de polícia atrás da gente, ou se matando por nada. Outra coisa bizarra era o sistema de IA dos pedestres. Tinha gente que se jogava de prédios ou batia o carro do nada, porque os caras queriam simular uma cidade de verdade. No Brasil, o que manteve esse jogo vivo por décadas com certeza foram os mods de camelô. Quem nunca jogou o GTA Rio de Janeiro, com aquele CJ usando a camiseta do Flamengo? Eu não joguei, né, porque nunca rodava no meu Play 2. Mas o que eu joguei foi o GTA Tropa de Elite, que vinha com aquele caveirão do Bop. Esse era chave demais. E o mais engraçado é que isso só aconteceu aqui no Brasil. O jogo foi o primeiro onde você podia nadar e pilotar avião de verdade. Antes disso, no Vice City, se você caísse na água, o personagem ia morrer direto. Tinha também as mensagens subliminares, as pichações fantasmagóricas no cemitério que só apareciam de noite e sumiam de dia. San Andreas era tão detalhado que tinha ciclo de luz e constelação reais no céu. Era um nível de detalhe que a gente não via em nenhum outro lugar. Por isso ele se tornou o jogo mais vendido da história do PlayStation 2. O CJ não era só um personagem, ele era o primeiro protagonista que a gente realmente sentia que tinha uma vida, com amigos, família e uma história que prendia a gente do começo ao fim. As cutscenes faziam a gente entender a história, mesmo estando em inglês na época. A gente sentia o peso das palavras só pelo tom de voz ou pela música de fundo.
O clímax do jogo na última missão, o sentimento de perda quando tudo dava errado, era um sentimento único. Ver a Grove Street desmoronar e o CJ ser jogado no meio do mato, longe de casa e sem ninguém, trazia uma melancolia pra gente. Mas o que tornava San Andreas épico era exatamente isso. Cada território que a gente se matava pra conquistar, as viagens entre as cidades, fazia a gente se sentir parte daquilo. Entrar na Grove Street de novo, depois de ter passado por todo aquele deserto e floresta, ver o bairro mudando, com aquela luz alaranjada de Los Santos, batendo nas casas, trazia um sentimento de urgência de fazer tudo voltar a ser como era antes. Eu não zerei esse jogo na época, de tão imersivo que ele era. As missões eram só uma extensão de tudo que se dava pra fazer no jogo. Hoje, se você voltar a jogar GTA San Andreas, pode ser que você nem goste dos gráficos ou das missões, mas pra quem jogou naquela época, voltar é um sentimento muito único. É como se você estivesse visitando a rua onde morou quando era criança. Tudo parece menor e mais simples, mas cada esquina tem uma história pra contar. Infelizmente, a gente abre o jogo pra reencontrar uma versão nossa que não tinha preocupação, que a única meta do dia era conseguir o jetpack ou ter todos os códigos do jogo. O San Andreas foi a nossa primeira grande experiência de liberdade. Aquele céu roxo que a gente via no deserto, por mais que fosse um limite técnico do PS2, se tornou uma marca registrada que traz paz que nenhum outro jogo moderno consegue replicar. É uma atmosfera que mistura solidão com o conforto de saber que a gente conhece o rádio e cada atalho daquelas cidades. Pode passar o tempo que for, podem lançar o GTA 6 com os melhores visuais da história, mas nada vai apagar o que aquele CD de R$5 de feira fez pela gente. Ele foi o refúgio de uma geração inteira de brasileiros que dividiam o controle e anotavam o código em papel de caderno. Revisite esse jogo em algum momento. Você vai entender exatamente do que eu tô falando. Oh shit, here we go again. Worst place in the world. Rolling Heights baller country.